E aí, fãs de história e aventureiros, já sentiram que nosso planeta guarda segredos, resquícios de um tempo antes do tempo? Tô falando daquele tipo de mistério que te faz questionar tudo que você achava que sabia sobre o passado. Bem, apertem os cintos, porque vamos mergulhar fundo no mundo da arqueologia e desenterrar algumas descobertas verdadeiramente alucinantes. Essas não são as típicas descobertas de livro didático. São os enigmas que têm intrigado cientistas e inflamado imaginações por décadas. Preparem-se para explorar civilizações antigas, tecnologias perdidas e fenômenos inexplicáveis que vão deixar vocês de boca aberta. Não estamos falando apenas de artefatos empoeirados. São elos tangíveis com o nosso passado, sussurrando histórias de engenhosidade, inovação e talvez até um toque do desconhecido. Então, preparem-se para viajar no tempo enquanto desvendamos a verdade por trás dessas descobertas arqueológicas chocantes que vão reescrever a história como a conhecemos. Em 1901, mergulhadores na costa da ilha grega de Anticítera encontram um naufrágio do primeiro século antes de Cristo. Entre os tesouros, eles encontram o mecanismo de Anticítera, uma calculadora astronômica sofisticada, capaz de prever eclipses e rastrear corpos celestes. Sua complexidade impressiona. O mecanismo de Anticítera desafia nossa compreensão da engenhosidade da Grécia Antiga. Segurem seus chapéus, porque estamos viajando de volta para o ano 300 depois de Cristo, na antiga Mesopotâmia. Aqui, em meio às ruínas da Era Parta, arqueólogos desenterraram uma coleção de potes de barro contendo tubos de cobre e hastes de ferro. Pode não parecer muito emocionante, mas acreditem, a coisa fica doida. Esses artefatos despretensiosos, conhecidos como a Bateria de Bagdá, geraram um debate que se arrasta há décadas. Por quê? Porque alguns pesquisadores acreditam que eles eram usados para gerar eletricidade. Sim, vocês ouviram direito, eletricidade na antiga Mesopotâmia. Embora o propósito exato da Bateria de Bagdá ainda esteja em debate, a possibilidade de que civilizações antigas possuíssem conhecimento de eletricidade milhares de anos antes de sua descoberta oficial é emocionante e alucinante. Faz a gente se perguntar que outras maravilhas tecnológicas podem estar escondidas sob as areias do tempo. Preparem-se para serem transportados para as planícies áridas do sul do Peru, onde um mistério épico os aguarda. Gravados no chão do deserto estão geóglifos colossais conhecidos como as linhas de Nazca. Desenhos enormes de animais, plantas, formas geométricas e humanoides. É preciso ver para crer. As linhas de Nazca só podem ser totalmente apreciadas do ar. Como uma civilização antiga criou desenhos tão grandes e complexos? Estariam enviando mensagens para os deuses? Ou se comunicando com algo mais? As linhas de Nazca continuam sendo um dos mistérios mais duradouros da arqueologia. Seção 5. Göbekli Tepe. Reescrevendo a história da civilização. Apertem os cintos, porque estamos prestes a reescrever a história. Na década de 1990, arqueólogos no sudeste da Turquia se depararam com algo que abalou nossa compreensão da civilização humana. Estou falando de Göbekli Tepe, um sítio arqueológico que data de 10.000 anos antes de Cristo, anterior a Stonehenge e às grandes pirâmides por milhares de anos. O que torna Göbekli Tepe tão extraordinário? Bem, ele apresenta pilares de pedra maciços e intrincadamente esculpidos, dispostos em estruturas circulares, indicando um nível sofisticado de organização social e habilidade arquitetônica. Qual é o problema?
Este sítio é anterior ao que pensávamos ser o início da agricultura e da vida em aldeias fixas. Göbekli Tepe muda nossa linha do tempo tradicional da civilização, sugerindo que sociedades complexas existiram muito antes do que se acreditava. É um lembrete gritante de que nossa compreensão do passado está em constante evolução e ainda há muito que não sabemos. Seção 6. O manuscrito Voynich. Um código indecifrável. Preparem-se para entrar no mundo da criptografia e dos mistérios não resolvidos. O manuscrito Voynich é um livro de 240 páginas escrito em uma língua desconhecida e repleto de ilustrações bizarras de plantas, diagramas astronômicos e o que parecem ser receitas alquímicas. É como algo saído diretamente de A Lenda do Tesouro Perdido. Descoberto no início do século XX, este livro enigmático tem confundido decifradores de códigos, linguistas e historiadores por mais de um século. Em que idioma ele está escrito? O que significam as ilustrações? É uma mensagem codificada, um tratado científico perdido ou algo completamente diferente? O manuscrito Voynich continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais famosos do mundo. Um quebra-cabeça fascinante que continua a cativar e confundir. Seção 7. O Martelo de London. Um artefato fora do tempo? Imaginem encontrar um martelo embutido em uma formação rochosa que data de milhões de anos. Foi exatamente o que aconteceu em London, Texas, em 1936, quando um casal descobriu uma estranha cabeça de martelo envolta em um nódulo de calcário. Não era um martelo comum. Era feito de uma liga de ferro tipicamente associada a ferramentas modernas. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Estima-se que a rocha ao redor do martelo tenha mais de 400 milhões de anos, muito antes de os humanos supostamente existirem, quanto mais possuírem habilidades metalúrgicas tão avançadas. O martelo de London alimentou o debate sobre a possibilidade de atividade humana na pré-história profunda, ou até mesmo a existência de civilizações antigas avançadas. Seção 8. O vaso de Dorchester. Evidência de tecnologia antiga avançada? Segurem firme enquanto viajamos de volta para 1852 em Dorchester, Massachusetts. Trabalhadores explodindo rochas para um projeto de construção se depararam com algo extraordinário. Um vaso metálico, intrincadamente gravado com desenhos florais, que saiu de uma rocha sólida. Não era um vaso qualquer, era, segundo relatos, feito de uma liga desconhecida semelhante à prata e ao zinco. O que torna o vaso de Dorchester tão fascinante é que ele estava, segundo relatos, embutido em uma formação sólida de pedra de pudim estimada em mais de 600 milhões de anos. A ideia de um vaso de metal lindamente trabalhado existindo em uma camada rochosa tão antiga desafia as linhas do tempo geológicas e históricas convencionais. Embora os céticos argumentem que o vaso de Dorchester foi uma farsa ou um artefato mais recente, sua história continua a intrigar aqueles que acreditam que ele pode ser uma evidência de tecnologias antigas avançadas. Seção 9. Conclusão. O passado é uma terra estranha. Ao viajarmos pelo tempo, explorando essas descobertas arqueológicas chocantes, uma coisa ficou muito clara. O passado é cheio de surpresas. Esses artefatos enigmáticos, estruturas antigas e fenômenos inexplicáveis desafiam nossas suposições, incendeiam nossa imaginação e nos lembram que nossa compreensão da história está em constante evolução. Então,
Da próxima vez que vocês pensarem em história, não imaginem apenas livros didáticos empoeirados e palestras chatas. Imaginem um mundo cheio de mistério, maravilhas e infinitas possibilidades, porque lá fora, enterrados sob as areias do tempo, existem incontáveis segredos esperando para serem desenterrados, cada um com o potencial de reescrever a história como a conhecemos. A aventura está apenas começando.